Introduzido na saga Frieza, o Zenkai é um grande benefício que dá ao Saiyajin um aumento considerável em seu poder após ele se recuperar de um grave ferimento que o deixa à beira da morte. E graças a ele, tanto Goku quanto Vegeta saíram do status de Saiyajins comuns para Saiyajins com poderes astronômicos que se atreveram até mesmo a desafiar o grande Frieza. Bom galera, mas aí que fica a pergunta, será que esses Zenkais que aconteceram durante a saga Frieza são realmente coerentes? Eles mantiveram o padrão desde o início até o fim da saga Frieza? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já leva o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Já aproveita também a oportunidade e deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o assunto desse vídeo. Acha que os Zenkais que aconteceram na saga Frieza, principalmente o do Goku, foram coerentes? Não foram? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, para aqueles que não se lembram, para aqueles que não sabem como funciona exatamente o Zenkai no corpo de um Saiyajin, eu vou fazer aqui uma explicação básica e bem rápida, né, para a gente seguir aqui com o vídeo. O Zenkai, galera, ele acontece toda vez que o Saiyajin se recupera de um grave ferimento, né, causado por uma batalha, causado por um treinamento, enfim. Quando ele se esgota, ele dá o máximo deles, ele fica bem ferido, de preferência o ferimento tem que ser aquele ferimento que deixa ele pelo menos à beira da morte. Então quanto mais ele estiver ferido, quanto mais à beira da morte ele estiver, quando ele se recupera, ele tem um grande aumento em seu poder. Ah, Rafael, de quanto é esse aumento de poder? Bom, esse aumento de poder vai depender muito do seu potencial, do seu poder atual, de vários fatores, né? E principalmente o que eu falei aqui agora, principalmente do seu nível, do seu grau de ferimento que ele se encontra depois daquela batalha, depois daquele treinamento, para ele ter aquele aumento bem, como posso dizer, aquele aumento bem significante quando sofrer os Zenkais. E pra gente entender aqui um pouquinho melhor, vou mostrar aqui pra vocês todos os Zenkais que o Goku sofreu na saga Frieza, do início até o final da saga, através de tópicos, é claro, pra gente saber aqui, né, se esses Zenkais que ele sofreu foram ou não coerentes, né, com o que a obra mostrou pra gente desde o início da saga Frieza, né, que foi aquele primeiro Zenkai que ele sofreu após a luta contra o Vegeta. Zenkai depois da luta contra Vegeta. Isso mesmo, galera. Depois que o Goku lutou contra o Vegeta, é claro que ele também, assim como o Vegeta também sofreu, né? É claro que ele sofreu um Zenkai. E ao contrário de que muitos pensam, né, que o Goku tinha 8.000 de poder e depois que treinou na sala de gravidade ele passou a ter 90.000, galera, vocês estão muito enganados, porque o Goku, após esse combate, como disse aqui agora, ele também sofreu um Zenkai. A pergunta é para quanto foi o seu poder de luta após esse Zenkai que ele sofreu. Bom, tirando pelo Vegeta, o Vegeta passou de 18.000 de poder de luta, né? Antes de virar Ozaru, de se transformar em Ozaru, é claro, né? Ele tinha no máximo 18.000 de poder de luta. Então, após esse Zenkai que ele sofreu do combate contra o Goku, ele passou a ter 24.000 de poder de luta. Então, o Vegeta aumentou, ele foi de 18.000 para 24, então ele aumentou 6.000 de poder de luta. Já o Goku, como ele era um pouco mais fraco do que o Vegeta naquela época, porque assim, ele ultrapassou o Vegeta nesse momento quando usou o Kaioken aumentado 2, 3 vezes. Então o Goku ele deve ter mais ou menos o mesmo poder que o Vegeta tinha lá na saga dos Saiyajins. Após o combate contra o Vegeta, ele conseguiu obter esse poder que o Vegeta tinha lá na saga dos Saiyajins. Então, quando ele começou o treinamento lá na sala de gravidade, provavelmente ele tinha esse poder, né, de 18.000 para baixo de poder de luta. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que isso. Rafael, como é que o Goku, que é um Saiyajin de classe baixa, conseguiu ter mais aumento de poder com o Zenkai do que o Vegeta, que é um Saiyajin de classe alta? Bom, galera, a única explicação que eu tenho para isso daí é a seguinte, que eu falei aqui quase agora. Nesse momento, o que contou para o aumento de poder, tanto do Goku quanto do Vegeta, foi a gravidade dos seus ferimentos. E na minha opinião, o Goku estava bem mais ferido do que o próprio Vegeta. O Vegeta até conseguia se arrastar um pouco, e tanto que ele conseguiu entrar na nave para fugir de novo, para voltar, né, lá pro planeta Frieza. Já o Goku, ele não estava conseguindo nem mexer o pescoço direito, ele estava todo quebrado, né, porque o Vegeta esmagou ele quando estava transformado em Ozaru. Então a explicação é essa, né, porque o Goku estava bem mais ferido do que o Vegeta,
E a outra explicação é a seguinte, é que o Goku nessa época ele não era mais um Saiyajin de classe baixa especificamente. Por quê? Porque ele treinou com o Sr. Kaiô e ficou até mais forte do que o Nappa. Então, por mais que ele fosse de origem um Saiyajin de classe baixa, o seu poder naquele momento era um poder de um Saiyajin de classe alta, né? Acima até mesmo do Nappa, que era de classe alta. Então, ele se inclui ali naquele patamar. Então, lembra que eu falei que o poder também interfere nesse aumento de poder após sofrer o Saiyajin sofrer o Zenkai? Então, isso pode ter contribuído muito para que o Goku tivesse um pouco mais de aumento de poder do que o próprio Vegeta. Zenkais durante o treinamento na sala de gravidade. Bom, galera, o Goku, como a gente sabe, né, ele treinou indo para Namekusei na sala de gravidade até 100 vezes aumentado, né? E com isso ele conseguiu o poder, de chegar ao poder de 90 mil de poder de luta. Ele conseguiu sair de um poder de mais ou menos o que tinha o Vegeta na saga dos Saiyajins para 90 mil de poder de luta sem auxílio do Kaioken, galera. Lembrando disso, que quando ele utilizou o Kaioken, ele chegou a 180 mil, né? Aquele combate lá contra o Ginyu. Então, assim, a gente teve um grande aumento, né, do Goku, ali, saga dos Saiyajins para a saga Freeza, depois desse treinamento de 5 ou 6 dias que ele passou ali treinando na sala de gravidade, em caminho, né, ao grande Namekusei. Então, assim, muitos dizem que esse poder foi muito exagerado, que ele teve um aumento muito rápido do seu poder, só que eu penso ao contrário, porque, assim, a gente não sabe o número certo de Zenkais que ele sofreu durante esse treinamento. Eu aposto que foi mais ou menos uns 9 Zenkais, né, porque ele começou treinando na gravidade aumentada em 20 vezes e terminou em 100 vezes. Então você bota aí, ele treinou em 9 gravidades diferentes, né? Ele excluiu a gravidade aumentada 10 vezes, porque ele tinha treinado com o Sr. Kaiô nessa gravidade. Então ele possivelmente treinou em cada dessas gravidades, ele possivelmente treinou até o seu ápice, né? Até o máximo que ele poderia utilizar e terminou literalmente esgotado. Agora basta a gente saber se os Zenkais que ele sofreu durante esse treinamento, se foram os Zenkais, aqueles Zenkais máximos, né? Assim como ele sofreu lá na saga dos Saiyajins. Então, partindo desse princípio, Goku sofreu assim mais ou menos isso aí que eu falei de Zenkais, né? Então ele sofreu bastante Zenkais até que chegasse na Namekusei. E você coloca esses Zenkais na balança junto também com o seu treinamento, né? Porque um treinamento com aumento de gravidade em 10 vezes não é pouca coisa, né? É bastante coisa. Então você potencializa ainda mais os Zenkais sofridos com esse treinamento. Então, para mim, galera, o poder de luta que ele alcançou desde o início até o fim do treinamento na sala de gravidade é mais do que coerente, porque o cara treinou, além de ele treinar, ele sofreu o Zenkai. Então ele não tem como ele não ter esse aumento de poder de luta. Até porque, como disse no tópico anterior, ele não saiu de 8 mil para 90 mil, ele saiu de mais ou menos o que tinha o Vegeta, de 18 mil, mais ou menos o que o Vegeta tinha na saga dos Saiyajins, para um poder de 90 mil sem o Kaioken. Então, para mim, até aqui, tá coerente sim. Outra prova de que esse Zenkais que o Goku sofreu na sala de gravidade, ele é coerente para que ele chegasse a 90 mil de poder de luta, é o próprio Vegeta. Por que eu tô falando isso? Porque o Vegeta, galera, ele tomou aquela surra do Zarbon, ele tinha 24 mil de poder de luta, tomou aquela surra do Zarbon, se recuperou naquela câmera de recuperação lá da nave do Freeza e passou de 24 para 30 mil de poder de luta. Então ele também teve mais ou menos de 6 mil de poder de luta. Só que o Vegeta, galera, ele não estava treinando, ele lutou, apanhou bastante, né? E depois ele sofreu o Zenkai para chegar a 30 mil de poder de luta. Ao contrário do Goku que estava treinando. Então, se o Vegeta tivesse sofrido, vamos supor, 9 surras do Zarbon, né? 9 surras de personagens diferentes lá na saga Namekusei, ele com certeza teria ficado bem mais forte. E a gente viu isso daí, ele sofreu essa surra do Zarbon, depois tomou um sarrafo do Rikum e foi se recuperando e foi ficando cada vez mais poderoso sem treinamento. É claro, o Vegeta é um Saiyajin de classe alta, né, considerado Saiyajin de classe alta, mas o Goku também, como eu falei lá no começo do vídeo, o Goku também se incluiu mais ou menos nisso daí, porque o Goku estava com poder de luta bem elevado. Então, treinamento, poder de luta elevado e Zenkai, e para mim essa é a combinação perfeita para que um Saiyajin, né, consiga chegar a altos níveis de poder em um curto período de tempo. E isso aconteceu com o Goku quando ele terminou o treinamento na sala de gravidade. Zenkai pós-câmera de recuperação. Bom, galera, o Goku, quando ele se recuperou ali, né, após aquele combate contra as forças especiais de Ginyu e o Vegeta surrar o corpo dele, né, quando o Ginyu estava no corpo dele, então ele precisou, né, ele ficou basicamente à beira da morte e precisou se recuperar. Como não tinha semente dos deuses,
ele se recuperou na câmera de recuperação e demorou toda aquela eternidade que a gente já sabe, né? Até que ele pudesse lutar contra o Freeza na sua última forma. E pra mim, galera, esse Zenkai é o Zenkai mais polêmico, né? Um dos Zenkai mais polêmicos da história de Dragon Ball. Por que eu tô falando isso? Porque o Goku sai de um poder de 90 mil, né? Sem auxílio do Kaioken, é claro, para um poder, né, de 3 milhões. E pra mim, galera, é aí que começa o problema. Por quê? Porque assim, o Zenkai ele tava tipo que meio que um padrão mais ou menos para margem de erro, para mais ou para menos, até ali o treinamento que ele teve na sala de gravidade. E ali você consegue buscar coisas, argumentos, né, para que esse poder que ele chegou após o treinamento fosse totalmente coerente com o que a obra mostrou pra gente até aquele momento. Mas a partir desse momento que ele se recupera na câmera de recuperação, fica um pouco complicado, porque ele sai de 90 mil para 3 milhões. Então ele aumentou o poder dele em 30 vezes, galera. Então, assim, mais ou menos 30 vezes. Então é muita coisa para pôr aumento de poder. Se você calcular aí 30 vezes 90 mil, vai dar basicamente isso daí. 3 milhões. Então ele aumentou 30 vezes o poder. É como se o Goku tivesse se transformado em Super Saiyajin, só que pela metade, vamos botar aí. Tipo assim, é surreal o aumento que ele teve, o Zenkai que ele sofreu, né? E o aumento de poder que ele teve para 3 milhões. Então assim, pra mim, o grande problema disso daí, e assim, como boa parte da saga Freeza, é você ter o cálculo exato do poder de luta. Por que eu tô falando isso? Porque a gente sabia que o Freeza tinha 530 mil poder de luta na primeira fase, na segunda forma ele tinha 1 milhão de poder de luta, e foi só aumentando. Acho que na terceira forma ele tinha 2 milhões de poder de luta, e na última a gente sabe que ele chegou até 120, 130 mil de poder, acho que 120 mil de poder de luta, 100 milhões de poder de luta. Então assim, é muita coisa. Então pra mim, se não tivesse esses números, se tivesse só luta ali, demonstração de poder, demonstração de força, a gente não saberia quanto ele tinha de poder de luta, e isso não contaria muito como ele se transformasse em Super Saiyajin. Assim, seria uma coisa que a gente veria na prática, a gente veria em feitos, não em números. E quando a gente vê em números, a gente vê muito exagero, né? No aumento de quem tinha 90 mil para quem tem agora, né, após se recuperar na câmera de recuperação da nave do Freeza, passa para ter 3 milhões de poder de luta. É muita, na minha opinião, é muita coisa. Então assim, eu achei muito desconexo com o que a obra vinha mostrando pra gente até aquele momento. E em relação também ao Vegeta, ele passou basicamente pela mesma coisa, galera. O Vegeta também, ele tinha 30 mil até as forças especiais de Ginyu. Tomou a surra do Rikun, comeu a semente, se recuperou, deve ter ficado mais forte, com certeza. E depois disso daí, o Vegeta não se machucou mais. Ele só foi se machucar depois disso daí, depois que ele pediu pro Kuririn atravessar com aquela bola de energia. Dendê recuperou ele, então ele saiu da casa, vamos supor, vamos pensar aqui para mais, ele saiu da casa dos 50 mil de poder de luta para 2 milhões e pouco. Então assim, para mim é muita coisa para você aumentar o poder. Assim, de repente você dá esse salto tão alto, tão grande, né, para um aumento de poder tanto do Goku quanto do Vegeta. Então para mim aí que fica um pouco complicado, fica um pouco, digamos assim, incoerente com a própria obra. Então na minha opinião, os Zenkais que o Goku sofreu do início da saga Freeza até o pós-treinamento dele na sala de gravidade foram sim coerentes. Ele bate tudo certinho o que foi apresentado, né, durante a saga Freeza. Até aí, agora, quando ele se recuperou, né, quando ele sofreu o Zenkai após se recuperar na nave do Freeza, esse aí é um pouquinho exagerado. É claro que eu entendo que esse Zenkai sofrido foi para favorecer o Goku, porque quando ele se transformasse em Super Saiyajin, ele ultrapassasse os poderes do Freeza, ou batesse de frente ali com o Freeza. Então isso foi foi uma necessidade que o roteiro achou ali no momento, para que o Goku se igualasse ao Freeza e ultrapassasse também, né, quando o Freeza, quando ele se transformasse em Super Saiyajin. Mas, por outro lado, a gente percebe que não foi coerente com o que foi mostrado antes. Então, para mim, sim, como eu falei aqui agora, até o treinamento da sala de gravidade, tá ok. Depois que ele se recuperou na nave do Freeza, aí não, aí ficou um pouco incoerente com o que foi apresentado antes. Mas agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esses Zenkais do Goku lá na saga Freeza. Tá padrão? Tá coerente? Não tá coerente? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é muito importante para mim. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar
até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e pra vocês um Kamehameha.